Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. E dando sequência ao nosso estudo das funções polinomiais de segundo grau, nós vamos hoje ver aqui nessa aula o estudo dos sinais da função quadrática, tá bom? Nós vamos revisitar alguns conceitos que nós já vimos nas aulas passadas. Então, se você já está mais familiarizado aí com as últimas aulas, com certeza você vai ter um pouco mais de facilidade, mas se você ainda está com um pouquinho de dificuldade, nós vamos falar novamente a respeito dos conceitos das últimas aulas também, tá bom? Então, ó, os sinais da função, né, que nós vamos estudar são esses sinais que são atribuídos para a coordenada y, tá? Se vocês observarem nesse exemplo aqui, ó, quando o x for menor do que 1, nós teremos valores positivos para y. Quando x for igual a 1 ou igual a 3, aqui, ó, nós teremos o y valendo 0. E se o x estiver entre esse intervalo aqui, ó, de 1 a 3, o y vai ter um valor negativo, né? E quando ele for maior do que 3, esse sinal será positivo, tá bom? São esses os sinais aqui que nós vamos estudar na aula de hoje, tá bom? Talvez, ó, só de ver isso aqui você já consegue resolver os exercícios, mas vamos comigo aqui até o final desse vídeo, tudo bem? Vamos lá? Vamos nos concentrar um pouquinho. Então, ó, nós veremos 3 casos específicos nessa aula, tá? De acordo com o delta, né? De acordo com o número de raízes que a minha função vai possuir. Então, nesse primeiro caso, ó, eu terei um exemplo em que a minha função polinomial de segundo grau possui 2 raízes reais e distintas, tá bom? Então, ó, vamos estudar aqui a função polinomial x² menos 4x mais 3. Tá? Então, ó, se nós determinarmos as raízes, perceberemos aí que ela possui 2 raízes, né? O 1 e o 3, que foi até o exemplo que eu citei antes para vocês. E com essas raízes, e observando também aqui, ó, o sinal do meu coeficiente a, né? Eu sei que a minha função polinomial do segundo grau vai ter uma concavidade voltada para cima e possuirá, né, 2 raízes reais, que é o 1 e o 3, certo? Então, ó, nós temos a representação aqui da função polinomial, né? Se você está bem atento aí às últimas aulas, você vai saber também que ela vai cortar a coordenada, o eixo y aqui, ó, justamente no 3, né? Que é o meu coeficiente c, tá bom? Mas o que é importante aqui pra gente, ó? Saber que quando o x for menor do que 1 e quando ele for maior do que 3, nós teremos valores positivos para y. E se ele estiver no intervalo de 1 a 3 de x, né, entre 1 e 3, a minha coordenada y vai ser negativa. Beleza? E aqui, portanto, né, vamos fazer aqui na linguagem matemática agora, ó, para x igual a 1 e x igual a 3, a função é nula, ou seja, a minha função vale 0, certo? O y ou o f de x aqui, né, vale 0. E aí, ó, quando que os valores serão maiores do que 0, ou seja, serão positivos, ó? Quando x for menor do que 1, certo? Ó, observe aqui no gráfico. Ou quando x for maior do que 3, certo? A função é positiva. E aí, ó, se o x estiver no intervalo entre 1 e 3, a função é negativa. Próximo exemplo, nós temos novamente aí uma função em que é uma função polinomial de segundo grau, né? E agora com um sinal negativo aqui no coeficiente a, tá? E resolvendo isso aqui, nós observamos que ela possui 2 raízes reais, que é o meio e o 1, tá bom? A representação gráfica dela vai ficar dessa forma, ó, concavidade voltada para baixo, 2 raízes reais. E agora vamos fazer o estudo desse gráfico aí, né? O estudo dos sinais desse gráfico, certo? Ó, quando o x for menor do que meio ou for maior do que 1, o sinal de y vai ser negativo. E se ele estiver no intervalo de meio até 1, vai ser positivo, tá bom? Vamos lá? Matematicamente falando, então, se o x for igual a meio ou igual a 1, a função é nula. Se o x for menor do que meio ou maior do que 1, a função é negativa, tá? E se estiver nesse intervalo, ela será positiva. Segundo caso, ó, quando a função quadrática, com a diferente de zero, claro, para ser quadrática, né?
e possui apenas uma raiz real, tá? Já resolvendo aqui a minha raiz, né? Eu encontrei duas raízes, né? Que são iguais, aliás, né? O número 1 é a raiz da minha função quadrática. E aí, ó, fazendo a representação gráfica dessa função, nós teremos, ó, concavidade para cima, né? O 1 como sendo a minha única raiz real, né? E o estudo do gráfico vai ficar o seguinte, ó. Se o x for igual a 1, a minha função é nula. Se o x for menor do que 1, ou se o x for maior do que 1, a minha função vai ser positiva. Tá? Observem que ó, nós só teremos valores positivos ou valores igual a zero, nesse caso aqui, quando possui apenas uma raiz real e a concavidade está voltada para cima. Nesse próximo exemplo, novamente, ó, temos aqui uma função polinomial, né? Ó, menos x ao quadrado mais 4x menos 4, né? E apenas uma raiz real, número 2. E nesse caso, ó, a concavidade voltada para baixo, porque o sinal do meu coeficiente A é negativo, tá bom? Então, ó, representação gráfica, nós temos aqui a concavidade para baixo, a minha raiz, né, que é o 2, e podemos observar aqui, ó, que todos os valores diferentes de 2, né, para x, o meu y será negativo. Matematicamente falando, nós teremos aqui, ó, que se o x for igual a 2, né, a minha função é nula, ou seja, o y vale zero. Ou o f de x, né, ou o resultado da minha função vai ser zero. E se o x for menor do que 2 ou maior do que 2, a função é negativa. Tá? Isso é uma característica, então, das funções polinomiais de segundo grau, que possuem a concavidade voltada para baixo com apenas uma raiz real. No terceiro caso, nós temos aqui, ó, agora uma função polinomial de segundo grau, em que o meu delta, olha aqui, ó, o delta é menor do que zero, certo? Temos o delta aqui valendo menos 3. Tá? Se você fizer a representação gráfica, você vai perceber que essa função ela não toca o eixo x, tá? Ou seja, não possui raiz, né? E mais, como a concavidade está voltada para cima, todos os valores da minha função serão positivos. Então, ó, matematicamente falando, ó, podemos dizer que o f de x vai ser sempre igual a zero, né? Para qualquer x real, né, a função vai ser positiva. Letra B, nós temos aqui agora uma função polinomial com a concavidade voltada para baixo, né, porque o meu coeficiente A é menor do que zero. E, novamente, delta é negativo, tá? Se o delta é negativo, quer dizer que não toca o eixo x. Então, nós temos aqui na representação gráfica que todos os valores de y serão negativos. Como que eu escrevo isso matematicamente? Ó, eu posso dizer que o f de x é menor do que zero, tá? Para qualquer x real. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, né? Essa é uma aula praticamente de revisão, né? O único conceito que nós estamos vendo novo aí seria essa questão dos sinais de y, e nós nos vemos aí na próxima aula. Vou deixar os exercícios lá no blog, tá bom? Até mais!